Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje, sábado de libertação, uma noite chuvosa, mas uma noite que Deus te trouxe até aqui, me trouxe até aqui, e Ele tem uma palavra para cada um de vocês nessa noite. Hoje é uma noite de libertação, como eu já falei. Que você venha crer nessa palavra, que você venha entender essa palavra e que você venha seguir essa palavra, amém? Pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 8, no versículo de número 34. João 8, 34. Palavra bem clara, uma palavra de correção para as nossas vidas, que João nos deixou. Você venha, a partir desse momento, se desligar das coisas do mundo, porque são coisas passageiras, e nós não sabemos se ao sairmos daqui, se nós estaremos vivos ou não, nós não sabemos se estaremos aqui amanhã, para louvar a Deus como estamos aqui hoje. Que você venha se desconectar das coisas do mundo, se desligar de todas as coisas que são do mundo. Comece a se ligar em Deus, comece a fazer a sua oração pessoal a Deus. Que Ele venha ouvir o seu clamor e que Ele venha ouvir as nossas palavras nessa noite, que Ele venha escutar a nossa oração, que Ele venha nos trazer a libertação. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em João 8, 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repete assim comigo: se o Filho me libertar, eu serei livre. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos libertar, para nos dar liberdade. Mas muitas vezes a gente anda acorrentado, muitas vezes a gente anda preso ainda no pecado. Muitas vezes a gente anda enganado, porque o diabo nos engana. Ele quer nos ver presos, amarrados, atados, acorrentados. Ele não quer que a gente seja livre, Ele não quer que a gente tenha a liberdade que Jesus comprou naquela cruz. Porque Jesus comprou a nossa liberdade lá na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelas nossas iniquidades. E muitas vezes nós andamos em iniquidade, nós andamos na mentira, nós andamos no engano, nós andamos nas coisas que não são de Deus e que não agradam a Deus, e por isso estamos acorrentados. E muitas vezes a gente se pergunta: mas por que uma noite de libertação se Jesus Cristo já me libertou? Porque às vezes a gente anda acorrentado. Parece que não, mas a gente traz uma bola daquelas de presidiário, amarrada ao nosso pé, e não deixa a gente caminhar, não deixa a gente seguir o nosso caminho até Jesus. Nós trazemos fardos nas nossas costas, que nos impedem de chegar, de caminhar tranquilamente até Jesus. Talvez fardos antigos, talvez fardos que a gente insiste em olhar, porque a palavra de Deus ela é clara: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Mas às vezes a gente olha para trás e a gente insiste em carregar aquele fardo, a gente insiste em carregar aquele pecado, a gente insiste em não ser liberto. Mas Jesus Cristo nos comprou. Jesus Cristo nos comprou. Há 2000 anos e 14 atrás, Jesus Cristo nos comprou. E a gente vê coisas esquisitas
Essa semana é uma semana de coisas esquisitas, né? Essa semana aquele que é pecador, ele se torna um cara tranquilo, paga promessa, mas continua no seu pecado quando passa essa semana. Essa semana, a semana que para nós não tem muito significado, mas para algumas pessoas tem significado. Elas começam a partir de amanhã a querer se purificar, mas continuam no pecado, infelizmente. E nós outrora estávamos no pecado, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, para nos libertar de toda amarra e de todo mal. Nós não vivemos mais sobre esse jugo, nós não vivemos mais atados nem presos, nós somos livres, amém? Feche os seus olhos nessa hora, meu irmão, minha irmã, comece a clamar a Deus pela sua liberdade. Eu não sei o que te aprisiona, eu sei o que me aprisiona, mas eu não sei o que te aprisiona. Mas comece a clamar a Deus, Deus sabe de todas as coisas, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, para que você estivesse aqui nessa noite, para que você ouvisse a sua palavra, para que você seguisse o seu caminho, para que você fosse liberto, para que você fosse livre de toda corrente, de toda amarra, para que você fosse livre do pecado, para que você fosse um filho de Deus, não um servo do mal. Por isso nessa hora, meu irmão, minha irmã, clame a Deus, ore a Ele, busque ao Senhor, comece a clamar, comece a buscar ao Senhor. Ele está aqui para ouvir a tua oração, Ele quer ouvir aquilo que você tem para falar para Ele. Feche os seus olhos nessa hora, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te adoramos, ó Pai, engrandecemos o teu santo e bendito nome. Pai, nessa noite nós nos colocamos inteiramente diante da tua presença, pecadores que somos, e te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nossas vidas, continua a nos amparar, continua a nos dirigir, continua, Pai, a nos libertar, continua a tirar os fardos das nossas costas, tira toda a corrente que nos amarra, tira, Pai, todo o mal. Nós te pedimos, ó Pai, nos liberta, Pai, nós precisamos da libertação que o Senhor nos deu lá na cruz, nós precisamos dessa libertação. Nós te pedimos, ó Pai, caminha conosco essa semana, abençoa cada vida que aqui está, abençoa cada vida que saiu da sua casa, do conforto do seu lar nessa noite de chuva, para estar aqui nessa noite de libertação. Que o Senhor venha derramar sobre essas vidas da sua unção e da sua bênção. Que o Senhor venha, Pai, abençoar. Que o Senhor venha, Pai, nos tirar todo o julgo e todo o mal. Nessa hora nós repreendemos todo o mal, todo levante de Satanás, toda obra do maligno, Senhor Deus. Nós repreendemos a toda desobediência, nós repreendemos a todo o mal. Nós queremos caminhar contigo, nós queremos te obedecer e fazer a tua vontade. Pai, é o que te pedimos nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Assim como... Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode colocar a mão no seu coração nesta hora, que assim como o irmão Silvio deu essa abertura, muitas vezes a gente pede para você olhar para o irmão e desejar a ele que ele seja bem-vindo, e falar para ele boa noite, e dizer a paz do Senhor. E muitas vezes a gente pede para você falar algo para o seu irmão, porque muitas vezes as pessoas entram aqui com vergonha, elas entram, às vezes entram quietos e saem mudos, e é isso que o diabo tenta fazer nas nossas vidas. Ele tenta nos envergonhar, ele tenta nos pôr para baixo, ele tenta dizer que nós não somos nada. Mas como nosso irmão já deu essa abertura, nós somos livres em Jesus. Então que a gente venha desfrutar dessa liberdade do Senhor Jesus, para adorar, para louvar, para exaltar o santo nome dEle. Porque nessa hora eu tenho certeza que o inimigo fica furioso, porque quando nós levantamos louvores, o inferno ele treme, e a glória do Senhor ela vem sobre nós. Então que nesta hora você venha colocar a sua oração, e assim como às vezes a gente pede para repetir,
é porque a palavra ela tem poder. Repita assim: a palavra ela tem poder. Porque foi pelo poder da palavra de Deus que Ele construiu todas as coisas. Porque lá no princípio, a Bíblia nos declara em Gênesis que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era a palavra, é a palavra de Deus. E Deus falava: faça essa luz, faça isso, faça aquilo. Foi pelo poder da palavra. Então que você venha aprender a louvar esse Deus, que você seja livre. A gente não sabe qual que é a tua amarra, mas que você possa ter um diálogo com Deus. Amém? Então que você venha abrir os seus lábios nessa hora e entregar a sua oração ao Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar nossas vidas, Pai, nosso coração em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo venha agora nos ajudar a Te louvar, a Te exaltar. Que venha cair por terra toda a amarra. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos toda a tentativa do inimigo de nos envergonhar, ó Pai, por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, no meio do Teu povo, trazer a libertação. Que o Senhor venha trazer a cura. Que o Senhor venha trazer a restauração. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, porque nós dependemos completamente de Ti e da Tua misericórdia, meu Deus. Aceita agora, Deus, as nossas orações e o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Posso deixar o sonho se perder, esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Sei, lutar pra vencer.
melhor para mim. Como nós acabamos de cantar, nós nascemos para vencer, porque nós temos um Deus que ora pelas nossas vidas, que nos ama e que prepara todos os nossos caminhos. Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito para nós. Sempre que nós vamos conquistar algo grande, nós passamos por muitas lutas, por muitas tribulações, mas no final, Deus sempre nos dá a vitória, porque nós nascemos para vencer, porque Deus tem um plano para a vida de cada um que está aqui essa noite. Ele nos ama incondicionalmente. É um amor tão grande que não tem nem como explicar, porque mesmo nós errando, mesmo nós sendo falho, Deus continua nos amando. Ele sempre está disposto a nos perdoar, e Ele sempre quer ver a gente se dar bem. Ele quer o nosso bem, Ele quer ver a gente vencer, Ele quer entregar a vitória na sua mão. Só que para isso você precisa crer. Nós vamos passar por lutas sim, e por muitas dificuldades em nossas vidas, mas é Deus quem vai nos dar a vitória. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas, e que nós não somos nada, nós não podemos nada. A nossa visão é muito pequena, nós só enxergamos o agora, mas Deus conhece a totalidade da nossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo que no momento parece que as coisas estão todas desmoronando ao nosso redor, que tudo está acabado, que a nossa vida não tem mais jeito, nós só conseguimos pensar em desistir, mas Deus tem um plano na sua vida. Ele vai transformar toda maldição em bênção. Ele tem promessas para a sua vida, e as promessas de Deus vão se cumprir, porque nós cremos em um Deus que é fiel e que nada deixa em oculto. Tudo Ele faz se cumprir em nossa vida. O melhor de Deus vai se cumprir na nossa vida nessa noite. Nós só precisamos entregar os nossos caminhos nas mãos de Deus, e Ele vai nos conduzir para a vitória. Feche seus olhos. Senhor Jesus, neste momento nós queremos entregar toda a nossa vida em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor quer nos fazer vencedor. Mas muitas vezes, com a nossa pequenez, nós queremos falar para o Senhor o que o Senhor deve fazer. Em nome de Jesus, que nós possamos acreditar em Ti, confiar plenamente em Ti, saber que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, e que nós possamos ter sensibilidade para escutar a Tua voz em nossos corações, nos dizendo qual é o caminho que nós temos que tomar, qual a posição que nós temos que tomar, que nós possamos, ó Pai, realmente ser guiados às cegas pelo Senhor, que nós possamos acreditar em tudo que o Senhor tem para nós, em todos os planos, que o inimigo venha cair por terra em nome de Jesus, que tudo que ele tem tramado contra as nossas vidas venha cair por terra, porque nós servimos a Ti, um Deus que é fiel, um Deus que nos ama e um Deus que vai nos conduzir à vitória. Que todo o nosso eu venha cair por terra, que nós possamos confiar plenamente em Ti, entregar todos os nossos problemas, que nós possamos entregar a nossa vida totalmente em Tuas mãos, para que o Senhor faça dela o que o Senhor bem entender, porque nós sabemos que os Seus planos são maiores do que os nossos, que o Senhor enxerga além da nossa visão pequena, nossa visão momentânea. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, dirigir os nossos passos nessa noite, possa trazer paz aos nossos corações, e que todas as nossas decisões venham ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te louvar e Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor é. Recebe em nome de Jesus o nosso louvor e a nossa adoração, que entregamos o nosso melhor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma
Os que são livres no Senhor, nós vamos cantar novamente, somente o refrão 2 vezes. Eu quero que as vozes, eu quero que o diabo, ele escute nessa noite que nós somos livres. Livres pelo poder de um Deus Todo-Poderoso, livres pelo Deus Criador de todas as coisas. Você vai cantar aqui. Hoje você é feliz, hoje você é livre, hoje você pode correr, hoje você pode dançar. O diabo, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus, me senti agora. Você pode abrir suas mãos? Levante as suas mãos. Que eu sou feliz contigo, Jesus. Me senti agora. Eu sou feliz contigo. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus, aplauda ao Rei dos Reis, Senhor Jesus. Meu maior desejo é saber quem tu és em mim. Preciso tanto te
Louvado seja Deus. Amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Todos bem? Todo mundo tranquilo aí? Graças a Deus. Que bom. O Silvio estava falando sobre esses dias que estão chegando por aí. Isso me fez voltar um flashback aí. Voltar um pouquinho de tempo atrás. Quem lembra dos bailão de aleluia? Quem lembra? Ô, gente, por favor. Vocês lembram dos bailes de aleluia? Ia chegando essa época assim, e você já tinha passado um tempo se guardando, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas não via a hora de chegar os bailão de aleluia, né? Para dar um aleluia lá e falar, vamos embora, que esse é o baile, né, Lucimari? Oh, Jesus, só Jesus na causa. Graças a Deus Ele nos libertou, amados, graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite, amém? Tudo que foi ministrado até agora, tudo que foi falado veio justamente nos trazer para isso, sabe? Libertação das nossas vidas, através até mesmo de sofrimentos, não é? Jesus Cristo, nós vamos ver na ministração, que Jesus Cristo, Ele sofreu, padeceu, para que nós pudéssemos entender que nós estamos aqui também para passar por isso, amém? Porque nós não temos que nos apegar a nada deste mundo, nós temos que sofrer neste mundo para almejar um mundo melhor do que esse, amém? Os irmãos entenderam? Graças a Deus. Abram as suas Bíblias, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, vamos voltar um pouquinho atrás, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Uma carta bastante interessante de Pedro, eu gosto muito dessa carta. Apesar de muitas pessoas não darem muito crédito a Pedro, porque negou Jesus e tal, mas dizem as más línguas que ele negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Então ele negou Jesus ali. Mas é só uma brincadeirinha, é só uma piadinha. Na verdade, Pedro é um homem de Deus. Amém? 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 13, vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente no corpo, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Amém? Fecha os teus olhos.
Senhor Jesus, nesta noite, meu Deus, nós nos reunimos aqui na tua casa, nós já louvamos ao Senhor, nós já adoramos a beleza da tua santidade. Agora, Senhor, nós queremos clamar a ti que venha falar conosco, meu Deus, venha falar com a tua igreja, venha nos orientar, nos exortar. Venha, Senhor meu Deus, sobre nós neste culto de libertação. Existem correntes prendendo o teu povo, existem, Senhor, armadilhas preparadas para a tua igreja, mas, Pai, em nome de Jesus, nos livra e nos liberta de todas elas, ó Pai. Como seres humanos, Senhor Jesus, somos falhos, somos errantes, pecadores, e precisamos da tua libertação todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Que tudo que vai ser ministrado, falado, Senhor meu Deus, venha do teu trono para com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar aí? Amém. Louvado seja Deus. Existe uma frase que está correndo por aí, que diz assim que a vida, ela não está fácil para ninguém. Não é verdade? Então eu acredito que você já deve ter ouvido isso daí. A vida não está fácil para ninguém. Talvez você já disse isso com as suas palavras. Talvez você andando na rua, e isso acontece muito comigo. Às vezes você está andando na rua à noite ou pela madrugada, e você encontra pessoas que estão ou jogadas na rua, ou estão trabalhando de madrugada, aquelas pessoas que trabalham com reciclagem, têm os seus carrinhos e andam debaixo de chuva, de sol. Aí você passa e fala, puxa vida, a vida não está fácil para ninguém, não é? Porque você vê aquelas pessoas sofrendo ali. Aí de repente você vira a esquina, você vê um bacana passando com a Land Rover, com a Audi, com a BMW, e você olha e fala, poxa vida, a vida não está fácil para ninguém, não é? Depende muito da maneira que você enxerga a vida, ela realmente não está fácil. Eu estava, Silvio falando ali, como eu disse que voltou e passou um flashback na cabeça, eu estava me lembrando desde quando eu era criança, e quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, meu pai morreu muito novo, meu pai morreu com 44 anos, deixou esposa com 4 filhos para criar. E minha mãe não podia trabalhar porque tinha que cuidar das 4 crianças, e a vida foi muito difícil, e passamos muito tempo vivendo com o salário mínimo que ela ganhava de pensão. Então a vida não era fácil, a vida era muito difícil, e eu crescendo naquele meio, crescendo naquela vida, e a vida ficando cada vez mais difícil. Aí você começa a conhecer amizades e começa a ver a vida de uma maneira diferente. E você começa a entrar numa vida de bagunça, numa vida de farra. Isso faz parte da adolescência, daquele que não é cristão, daquele que não é temente, daquele que não conhece a Deus e não tem uma família que te leva, que te direciona para esse caminho. Então você começa a tomar caminhos duvidosos, caminhos errantes. Acredito que muitos andaram por esses caminhos. Então a nossa vida era chegar a final de semana e se preparar para aliviar um pouco a semana que passou através de bebidas, de farras, de orgias, de bagunça, de libertinagem, como tudo que nós lemos ali. E justamente chegava essa época a qual nós falamos, que dava-se um tempo, dava-se uma segurada, não é? Mas a gente mesmo assim ainda estava lá, escondido, praticando algumas coisas erradas. E tinha uma época assim que se falava, olha, não pode dançar. Quem lembra disso? Não pode dançar nessa época. Aí eles até colocavam um medo na gente, assim, olha, que se você dançar e alguém olhar para você, vai olhar para você pelo buraco da fechadura e vai ver em você um rabinho e um chifrinho, então não dança. E eles colocavam esse medo na gente, então a gente não dançava, a gente ficava com medo, mas não via a hora de chegar aos bailão, não via a hora. Não via a hora de cair na cerveja de novo, cair na bebida, cair na farra, cair na bagunça. E aquilo, com o passar do tempo, não veio trazendo nada de bom. Justamente nessa época, a época que você mais detestava as coisas que vinham de Deus. Você mais detestava as pessoas que chegavam perto de você para falar de Deus. Olha, sai de perto de mim, eu não quero ouvir isso. A minha vida está boa, está tranquilo assim, está tudo bem. E as pessoas querendo, olha, vamos sair dessa vida, vamos para um lugar, vamos para a igreja, vamos fazer alguma coisa melhor. Não está bom assim. Dificilmente você vai conseguir chegar para uma pessoa que está vivendo uma vida dessa, como milhares que estão lá fora,
e chegar para ela e falar: olha, tem uma outra vida. Elas não vão querer sair dali. Elas se apegaram naquilo ali, como eu me apegava, e aquilo ali era o prazer delas. Aquilo ali era a alegria delas. Viver na libertinagem, na bagunça, independente do que vai acontecer no outro dia, se vai trazer problema, se vai trazer consequências, causas, não querem saber. Querem saber de viver o momento. Eu queria saber de viver somente o momento. Para mim não importava o outro dia. E aquilo veio trazendo sofrimento, E aí você passa, depois de muito tempo, olhando a minha vida hoje e olhando a vida das pessoas, você vê que sofrimento faz parte da vida das pessoas. Faz parte da vida do ser humano. Mesmo nós que somos injustos, se nós que somos injustos passamos por isso, nós analisamos a vida de Jesus Cristo, que veio a esta terra, que pisou esse lugar. Homem justo, o próprio Deus. E você vê Jesus sofrendo aqui nesta terra. Como nós lemos aqui sobre o sofrimento de Cristo, que Jesus também sofreu e padeceu por nós. Você olha no Getsêmani, quando Jesus estava lá, e ele chamou os seus discípulos para si e falou: olha, cheguem aqui. Chamou Pedro, chamou os filhos de Zebedeu, falou: olha, fiquem aqui comigo, eu vou orar, fiquem aqui vigiando, porque a minha alma ela está aflita, eu estou sofrendo a ponto de morrer. Era tanta dor que Jesus estava sofrendo ali, que ele estava a ponto de morrer. São palavras de Jesus, não são palavras minhas. Então, se Jesus, que era santo, que era puro, estava sofrendo, quem dirá nós? A vida não está fácil para ninguém. Mas eu tenho comigo que são os sofrimentos que nos trazem para Deus. Isso eu trago comigo. São os sofrimentos que nos trazem para os caminhos de Deus. Se você analisar a sua vida, você também vai ver isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó. Vamos falar um pouquinho de Jó. Porque Jó, queridos, ele, em momento algum, você encontra na Bíblia um problema de Jó. Você encontra uma falha dele, uma murmuração, uma reclamação por aquilo que ele estava passando. E aí a gente para analisar, mas se ele era tão puro assim, se ele era tão santo, por que é que ele estava sofrendo? Se ele, que era assim, estava sofrendo, quem dirá nós, não é? Livro de Jó, capítulo 1. Amém? Antes de Salmos, você encontra o livro de Jó. Se você tiver os Salmos aí, volta um livro atrás e é o livro de Jó. E esse livro de Jó, ele foi escrito há muito, muito tempo. Talvez os historiadores dizem que foi talvez o primeiro livro a ser escrito, a ser encontrado. Não se traz o autor desse livro, mas, segundo historiadores, foi um dos primeiros a serem escritos. Amém? Capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Aqui traz algumas características já deste homem. Homem íntegro, justo e temente a Deus. Aí depois você vai ver a narração aqui, vai começar a descrever as riquezas de Jó. Então você olha para esse homem e fala: poxa vida, esse homem não tem problema. O homem mais rico do Oriente Médio. Se fosse nos dias de hoje, seria um sheik do petróleo, seria um imperador, um homem muito rico. E ele era, na época, um homem muito rico. Então você imagina a vida desse homem, que problema que esse homem pode ter? Temente a Deus, homem íntegro, fazia as coisas certas, fazia as coisas boas, praticava boas ações, os seus filhos saíam para as farras, para os jantares, para as comidas, e ele pegava e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Caso os seus filhos pecassem, ele já estava sacrificando pelos seus filhos. Aí conta o livro que em determinado momento, os seres celestiais começaram a passar na presença de Deus, e no meio deles estava Satanás. Não me pergunte por quê, o que é que ele estava fazendo lá, mas ele estava lá. Deus olhou para ele e falou: olha, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estava aí passeando pelo mundo, olhando, dando uma olhadinha. Aí Deus falou para ele: nessa olhadinha aí, você olhou lá o meu servo Jó? Homem temente, fiel, que sempre está na minha presença. Aí houve um diálogo, houve um questionamento ali entre
Deus e Satanás. Satanás quis induzir a Deus, mas não conseguiu, e disse: mas também, dá uma olhadinha, olha quanta riqueza, olha quanta fartura, quanta prosperidade, arranca tudo isso aí dele, coloca ele para sofrer, coloca ele para chorar, vê se ele não vai murmurar contra você. Aí o diálogo segue, Deus permitiu que aquilo acontecesse, o inimigo se lançou contra a vida dele, arrancou tudo que ele tinha, começou pelos seus filhos, depois foi pelos seus bens. Aí depois, não contente com isso, numa segunda passagem, o inimigo vai e tenta contra a vida dele. Deus fala: contra a vida dele não, mas se quiser tocar na carne, você pode tocar. E a Bíblia diz que aquele homem ficou muito enfermo, muito enfermo. E nós paramos para refletir um pouco, se um homem como esse, temente a Deus, puro, santo, vamos dizer assim, passou por tudo isso, imagina nós que somos mortais, somos pecadores, somos falhos, num piscar de olho nós estamos pecando. De repente você está numa situação ali e acontece de escapar uma palavra, você, puxa vida, pequei. Somos falhos, somos pecadores. Acontece alguma coisa, de repente, pequei, já foi, já era. Pecamos, somos falhos. E isso nos traz problemas, isso nos traz dores, isso nos traz sofrimentos. Quando você para analisar a vida de pessoas que, assim como nós, estão chegando na igreja, como nós chegamos um dia, e você vê a história das pessoas, e você vê que não é diferente da nossa. Também são pessoas que estavam envolvidas com tudo aquilo que um dia eu, pelo menos, fui envolvido. E aquilo veio trazendo consequências, veio trazendo dores, e as pessoas chegam na igreja com essas dores, com esses problemas, e acham que isso passa de uma hora para outra, acha que isso é solucionado de uma hora para outra, que não existe consequências, que a partir do momento que você entrou na igreja, os seus problemas vão se acabar. Não é assim, não é isso que você vê na Bíblia, não é isso que você aprende. Talvez seja isso que ensinam por aí, mas não é isso que se ensina aqui. Problemas, lutas, dores, faz parte da nossa vida, e nós temos que conviver com isso, temos sim. Não precisamos levar a nossa vida totalmente achando que tem que ser assim, não, porque Deus, Ele nos dá uma vida nova, Deus nos dá uma vida de alegria, amém? Mas isso faz parte, isso faz com que as pessoas talvez não entendam e acham: olha, eu vim para este lugar, eu achei que aqui os meus problemas seriam resolvidos, mas está tudo da mesma maneira, eu vou voltar para onde eu vim. E não é assim. E existem assim certas situações, certas circunstâncias que faz com que a vontade do nosso corpo nos faz pecar. A vontade da nossa carne nos faz pecar. Quando nós deixamos que a nossa carne venha falar mais alto que o nosso espírito, isso nos leva a pecar, e isso nos traz sofrimento. Se você ver aqui onde nós estávamos lendo, na carta de Pedro, volta lá um pouquinho, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, desculpa. Primeira Pedro 4, versículo 2. Amém? Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. O tempo de vida que nos resta, não sei quanto, não sei se um dia, um ano, 10, 100, eu não sei. Mas Pedro, ele nos fala aqui, que no tempo de vida que nos resta, não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então hoje, nós precisamos ter uma outra visão da vida. Hoje nós precisamos pensar de uma maneira diferente. Se eu ainda estou nesse mundo, com as minhas lutas, com as minhas dores, com os meus problemas na minha casa, no meu trabalho, na escola, seja onde for, se eu ainda estou aqui, é porque Deus, Ele tem um propósito, e que enquanto eu estiver neste mundo, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que deixar de fazer a minha vontade, de fazer as minhas coisas, o meu prazer, para começar a fazer a vontade de Deus. Porque aí, quando nós começarmos a fazer a vontade de Deus, nós vamos perceber
que nós vamos ter que mudar de vida. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que mudar de direção. Como nós lemos aqui, tudo aquilo que nós vivíamos no passado, não podemos viver mais. Nós não podemos mais passar um tempo esperando voltar os bailão de aleluia, para a gente pegar e sair, ir para as farras, ir para as bagunças, ir para as festas. Não, isso aí não faz mais parte da nossa vida. Nós temos que esperar o momento de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, trabalhar na segunda, na terça, quarta-feira eu vou estar na casa de Deus, trabalha na quinta, na sexta, no sábado eu vou estar na casa de Deus. Assim é a nossa vida, procurando estar sempre na presença de Deus, para que a gente possa agradar a Deus, para que a gente possa ter uma vida íntegra, uma vida preparada para poder estar na presença de Deus. Versículo de número 3, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 3, amém? No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Isso aqui é um retrato da minha vida. Eu acredito que seja também um retrato da vida de muitos dos irmãos. Se nós pararmos para olhar o testemunho de cada um dos irmãos aqui, de muitos dos irmãos, de muitos testemunhos que eu conheço, de muitos testemunhos que nós já ouvimos, nós vamos ver que fala, olha, é só Deus mesmo para libertar, só mesmo Deus para poder dar uma oportunidade para um camarada desse, colocar um camarada desse de pé e fazer esse cara andar e andar nos caminhos de Deus. É só Deus. Então, porque no passado, nós vemos aqui que no passado, nós vivíamos uma vida que agradava a outras pessoas. Nós vivíamos para agradar outras pessoas. Vivíamos por prazer, talvez por prazer de outras pessoas. Mas hoje não. Hoje nós precisamos viver para agradar a Deus. Se você pega aqui, olha, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras. Pega uma pessoa dessa hoje. Pega uma pessoa dessa hoje, na situação que ela está, e tenta falar para ela que fala, olha, você precisa sair daí, você precisa largar dessa vida. Se eu largar dessa vida, eu vou ter que começar a encarar a vida de uma outra maneira, eu vou ter que parar de beber, de fumar, de me prostituir. Se eu parar de beber, eu vou começar a olhar as contas que eu tenho que pagar. Se eu parar de beber, eu vou olhar os problemas que tem dentro da minha casa. Se eu parar de usar minhas drogas, eu vou viver um mundo de realidade e eu não estou pronto para isso. Então, deixe-me aqui no meu cantinho. A maioria das pessoas que estão nessa situação passam por isso, estão vivendo isso e não querem sair disso. Não querem sair disso porque se sentem bem ali. Infelizmente, essa é a verdade. Sabe quando que elas vão abrir os olhos? Quando elas começarem a sentir na carne, a sentir na família, quando elas começarem a ver que a vida ao redor delas está sendo destruída. E está sendo destruída, mas ainda não estão enxergando. Vai chegar um momento em que Deus vai permitir que essas escamas caiam dos olhos, assim como foi nas nossas vidas também. Vai chegar um momento em que Deus vai fazer com que elas enxerguem, aconteça alguma coisa para que elas vejam que elas estão no caminho errado, que elas precisam mudar de vida, independente do que elas vão ter que deixar, parar de ir para os bailes, parar de ir para os bares. Nós estamos morando num lugar ali agora, e perto da minha casa, muito próximo da minha casa, na esquina. A minha casa, ela tem uma igreja do lado de cá e tem um bar do lado de cá. Então tem opções, né? E é lamentável dizer para vocês, que nesta hora a igreja está aberta e o bar também está aberto. Se você for lá e contar quantas pessoas tem dentro da igreja, você se decepciona. Se você contar quantas pessoas tem dentro do bar, você se decepciona. Se você chegar naquele bar e perguntar, vocês querem sair daqui e entrar nesta igreja? Eles vão falar, não querem, porque estão bem ali. Ali eles se sentem refugiados, se escondem de suas esposas,
se escondem de suas dívidas, dos seus problemas e se sentem bem ali. Saem dali 11h30, meia-noite, 1h da manhã, enquanto do lado ali pertinho tem uma porta de igreja aberta e eles não querem buscar. Eu não os julgo, não os questiono, porque também já passei por isso. Passava em frente de portas de igreja e a minha vontade era tacar pedra, a minha vontade era ir lá e fechar e quebrar, e não gostava daquilo. Eu acredito que muitos também passaram por isso. Mas Deus, Ele é um Deus que nos libertou, me libertou. Deus é um Deus que Ele tem misericórdia. Ele ama a vida do ser humano e Ele quer que o ser humano, ele se levante, ele se coloque de pé, ele ande em novidade de vida, ele tem uma nova vida. Só para encerrar aqui, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, só para a gente encerrar. Deus, Ele nos dá aqui, Paulo através dessa carta nos dá instruções para viver uma maneira santa. A partir do versículo 1, amém? Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Se você não achou, apenas escute. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Diga glória a Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por essas coisas que vem a ira de Deus para aqueles que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então, quando nós percebemos que nós precisamos mudar de vida, que nós precisamos agradar a Deus, nós temos que abandonar tudo isso daí, porque isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Seguindo aqui, nessa nova vida, voltando um pouco, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Então nós precisamos ter isso em nossas vidas. Sofremos, Jesus também sofreu. Padecemos, temos problemas, temos lutas. Jó, que era justo, também sofreu. Se nós pegarmos na Bíblia Sagrada e trouxermos ali pessoas que tiveram sofrimentos, nós vamos enumerar várias. Você conhece, eu conheço pessoas que estão passando por problemas que você não queria de jeito nenhum. Pessoas que têm lutas, que quando você olha, e você olha o tamanho da sua luta, você fala: está tudo bem, comigo está tudo bem. E quando nós olhamos para uma palavra dessa que mostra o quanto nós precisamos mudar de vida, quanto nós precisamos ser íntegros na presença de Deus, isso faz com que a gente reflita do que nós éramos e do que nós precisamos ser. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar a Deus para que Ele venha sempre nos dar força, manter os nossos olhos abertos, manter a nossa vida íntegra, para que nós
possamos continuar sendo pessoas que sejam como luz para essa terra. E se no nosso meio ainda existir pessoas que ainda não se sentem livres, ainda não estão livres, pessoas que ainda sentem mais prazer em estar no mundo do que estar na casa de Deus, pessoas que sentem mais alegria talvez de estar numa balada, num bar, do que estar em casa, que essas pessoas sejam livres, que sejam libertas, que sejam transformadas. Nós nunca podemos olhar para essas pessoas e dizer, olha, para esta não tem jeito mais, porque se teve jeito para nós, tem também para essas pessoas. 1 Pedro 5,7 diz, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Entregue todos os seus problemas para Deus, entregue todas as suas aflições, as suas lutas, suas tristezas, o problema que você tem dentro da sua casa, entregue para Deus. O problema que você tem dentro da sua família, entregue para Deus. Você tem um problema para resolver semana que vem, não sabe por onde começar, entregue para Deus. Você tem um parente, um familiar que você já não sabe mais o que fazer com ele, entregue para Deus. Entregue todas as suas aflições para Deus. Ele vai cuidar de vocês. Deus, Ele quer de nós apenas uma coisa: que nós andemos em santidade com Ele, que nós venhamos adorá-lo, nós venhamos servir, mesmo em meio a provas. A Bíblia diz assim que para você não se preocupar, para você até mesmo não se assustar com a tormenta que vem sobre a sua vida. Não se preocupe com isso. Deus vai dar força para você vencer. É citado muito Isaías, que diz assim que quando você estiver passando pelas águas, Deus não vai deixar você se afogar. Deus vai fazer você passar pelas águas. Quando você estiver passando pelo fogo, Ele não vai deixar você se queimar. Você vai passar. Basta que você persevere, basta que você acredite nele, que você, independente do problema que você está atravessando, não desista de Deus. Jamais desista de Deus. Porque Ele vai mudar a sua vida. Ele mudou a minha vida era um lixo. Ele mudou a minha vida. Conheço a vida de muitos irmãos aqui que era um lixo, e Ele mudou. Ele transformou, Ele libertou. Se você chegou aqui acorrentado nesta noite, dizendo, meu irmão, eu não estou conseguindo, Deus vai ajudar você. A igreja vai ajudar você. Basta que você persevere, não desista. Senhor, ora para os teus filhos que aqui estão. Olha para os teus filhos que aqui estão, Senhor, meu Deus, que saíram dos seus lares, deixaram os seus descansos, o seu repouso para poder estar na tua casa nesta noite. Outrora, Senhor, meu Deus, sabe onde estavam? Estavam nos bares, estavam nas prostituições, estavam nas orgias, nas bebedeiras, estavam nas drogas, mas hoje eles estão aqui, Senhor. Se eles estão aqui foi porque o Senhor os libertou, foi porque a tua palavra entrou na vida dos teus filhos, ó Pai, e fez uma mudança, fez uma transformação, fez com que abrisse os olhos, que se caísse as escamas, ó Pai, e viram a vida podre que estavam andando. Muitos chegaram aqui pela dor, chegaram aqui nas lágrimas, sofrendo. Talvez estão sofrendo, talvez estão em lágrimas até hoje, Pai. Mas é o Senhor que vai enxugar cada uma dessas lágrimas. É o Senhor que vai colher cada um destes lamentos, ó Pai. Nós olhamos para Jó nesta noite, Senhor. Um homem íntegro, um homem limpo, mas que mesmo assim o Senhor permitiu que ele sofresse. Nós olhamos para Jesus nesta noite, ó Pai, que é a tua imagem, a tua semelhança. Pureza, santidade, a mais bela da tua criação, Senhor. E esteve no nosso meio. E no nosso meio Ele sofreu, chorou, padeceu, morreu, para que nós pudéssemos ter vida.
E nós, Senhor, o que somos nós? O que somos nós para podermos estar neste mundo, ó Deus, e não querer sofrer? Meu Deus, como foi dito, o Senhor não quer que nós não nos apeguemos a nada deste mundo, a nada deste mundo, Pai. Nós queremos um mundo melhor, Senhor. Nós queremos viver num lugar melhor, Senhor. Nós queremos viver na Tua presença, e para isso, Senhor meu Deus, precisamos de santidade. Nos ajuda a ser santos, nos ajuda a ser puro, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos livres, ó Pai. A sermos livres, nós queremos ser livres, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor.